Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos acompanhar o nosso irmão Rogério, que fará a leitura da página e em seguida a prece inicial. Do livro O Espírito de Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Uma psicografia de Bezerra de Menezes. Legenda espírita. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar da ruína, ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Agradecemos ao nosso irmão Rogério pela leitura da página. Vamos unir os nossos pensamentos e corações para fazermos a nossa prece, dizendo assim: Deus Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus Divino Amado Mestre, estamos mais uma vez, Senhor, aqui para iniciar a nossa reunião. Agradecemos, Senhor, o Teu amparo e o dia de hoje. Senhor Jesus, rogamos, Senhor, que Tu possas amparar a todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, os que se encontram em hospitais, em seus lares ou em qualquer lugar, Senhor. Abençoe aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, os desempregados, os aflitos, desconsolados, a todos, Senhor, que clamam por Ti. Peço, Senhor, pelas crianças abandonadas, os idosos, aos que se encontram nas carceragens, Senhor. Mestre, rogamos, Senhor, por cada um de nós, irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, colaboradores, frequentadores, aos amigos e familiares, encarnados e desencarnados. Jesus, Mestre amado, abençoe o nosso planeta, abençoe, Senhor, a humanidade inteira, que assim seja. O estudo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, e tem como tema Rumo à Salvação, e quem fará será nossa irmã Elicéia Ramalho. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que os amigos benfeitores espirituais da nossa casa possam assim estar abrindo as nossas mentes, nossos corações para o estudo que será apresentado na noite de hoje. Então, nosso estudo
Vamos estudar juntos, aprendemos um com os outros. Então, hoje o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. É a instrução do Espírito, uma mensagem lindíssima de Paulo, o apóstolo de Cristo. Primeiramente, para que nós possamos entender essa frase, fora da caridade não há salvação, vamos saber o significado de caridade e de salvação. Então, no dicionário, lá no Google, eu fui procurar o que quer dizer caridade, né? Então, em latim, ela quer dizer caritas. Isso, em latim, a caridade é caritas, que quer dizer conduz ao amor a Deus e ao próximo. E o que significa salvação? Ação ou ato, efeito de salvar-se, de libertar-se. Então, o que é a caridade? Nós vamos lembrar de quando Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, nesse mesmo capítulo, quando um doutor da lei tentava Jesus, que Jesus foi tentado, testado o tempo todo naquilo que ele pregava. E um doutor da lei chegou para Jesus e disse: mestre, qual é o mandamento maior? E o que Jesus respondeu para ele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro. E aqui está o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos ver que a caridade nada mais é do que o que Jesus disse para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Porque se nós não amarmos o nosso próximo, não chegaremos até Deus. O próximo é a ponte. E temos que amar a nós mesmos para poder amar o próximo. Temos que ser caridosos para com nós, para poder sermos caridosos para com os outros. Então, a caridade é isso aí, meus irmãos. É amar o próximo, né? É amar a Deus, é amar a nós mesmos. Porque quando nós nos amamos, conseguimos fazer a caridade, porque sabemos distribuir o amor. Não é isso aí? Né? E quando ele diz que é a salvação, é porque nós vamos nos libertar de tudo aquilo que impede que nós possamos chegar a esse espírito relativamente perfeito, no qual fomos criados, né? Para poder tirar de nós todas as imperfeições, tudo aquilo que nos impede a nossa caminhada evolutiva. Então, agora eu vou fazer a leitura da mensagem de Paulo, né? Que é apóstolo Paulo, a mensagem é dele, em Paris, 1860, onde ele fala para a gente assim, com muito carinho, né? Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados o destino dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque o que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra. Se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é o reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará
Dedicai-vos assim, meus amigos, a persecrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para, se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e uma mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que lhe pertence. Muito linda essa carta, essa mensagem de Paulo, né? Então, ele que destaca que, como fora da caridade não há salvação, está o destino do homem, tanto na terra como no céu. Na terra, porque vai encontrar a paz do espírito, né? A tranquilidade, né? A paz, o caminho da paz e da fraternidade, quando temos a nossa consciência tranquila, né? Daquilo que nós fazemos. Por isso que ele faz, submetei todas as vontades, todas as ações a governo da caridade, quer dizer, no sentido da caridade, para que nós possamos ter essa consciência que sempre nos apontará o caminho da paz e da fraternidade. E quando ele se refere que no céu nós vamos, quando praticamos essa caridade, né, encontraremos no céu, quer dizer, após o nosso desencarne, né, na vida espiritual, a graça diante de Deus, porque ele coloca para nós aqui que nós temos com a caridade, né, uma auréola santa na fonte, na nossa fronte. Então, quando nós chegamos do outro lado, a nossa terra prometida, que é a terra no mundo espiritual, ele se refere a essa terra prometida, que é a terra no mundo espiritual, né? Ou seja, no plano espiritual, a nós desencarnarmos. E eu achei muito lindo exatamente quando ele diz, né, que quando chegarmos lá, essa auréola vai brilhar na nossa fronte, né? E vai ficar tão longe que qualquer um pode ver essa luz, essa auréola brilhante da caridade e também o perfume que exala das pessoas que a praticam, né? Então ele diz que o Espiritismo não podia provar essa melhor máxima, né? Que é fora da caridade não há salvação. Mas ele diz também, quando ele fala aqui no final, né? Que ele fala que agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Mas não é porque vai ser espírita que nós vamos ter a salvação. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o Espiritismo nos ajuda a compreender os ensinamentos do Cristo, que até então não compreendíamos, né? Então a gente agradece ao Espiritismo por nos dar essa compreensão que nós estamos tendo agora do que é caridade, do que é salvação. Ela coloca para nós esses ensinos do Cristo, né? Ela vai revelar para nós tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, nos exemplificou e que nós não conseguíamos compreender. Então ele vem falar para a gente: esforçai-vos, meus irmãos, para que possam as pessoas que observá-los, né, vejam que são verdadeiros cristãos, né? Porque quando seguimos o Cristo, seu exemplo, nós somos cristãos. E isso o Espiritismo mostra para a gente como fazer isso daí. E que não é a religião que salva. Não, né? Não é estarmos filiados a essa ou aquela religião
que nós temos que praticar as boas obras em favor do próximo. Então, a religião não salva ninguém, né? Ela apenas vai nos instruir, ela vai fazer com que possamos compreender esses ensinamentos, o que quer dizer para a gente, né? Então, esse processo da salvação do espírito, a religião tem grande importância, porque ela tem a função esclarecedora, mas apenas a prática da caridade que vai nos conduzir a Deus. Então, a religião não é fim, é meio, ela não salva o espírito, ela esclarece. Apenas a ação permanece no campo da caridade que nos conduz a Deus. Aí nós vamos ver aqui no Evangelho, né, quando Paulo também fala da importância da caridade, a necessidade da caridade, que está no item 6 desse mesmo capítulo, onde ele fala que nós temos as 3 virtudes permanecem em nós. Né? Nós temos a fé, nós temos a esperança e a caridade. Mas dentre elas, essas 3 virtudes, a mais excelente é a caridade. Ele colocou isso numa primeira carta, uma primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 7 e 13, onde ele diz também: ainda que eu falasse todas as línguas do homem e a língua dos próprios anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze, né? Que soa, um cimbalo que retine, como se fosse um sino de bronze, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse nos mistérios, tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, mesmo que eu tivesse uma fé ao ponto de transportar uma montanha, sem a caridade eu nada sou. Ainda que meu corpo fosse queimado, eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, meus irmãos, a gente vê a importância da caridade, em praticarmos essa caridade. A caridade é caridade material e também uma caridade moral, né? Então, no livro Estudos Espíritas, de Valdo Pereira Franco, também fala, pelo espírito de Joana de Ângeles, sobre a caridade. Ele fala que a caridade é, sobretudo, cristã. Esteve sempre presente em toda a vida de Jesus, com seus grandes exemplos, né? Que repassava todas as suas doações. Jesus se doava completamente, com inefável amor. Um amor que a gente não sabe nomear, a gente não sabe descrever. Era um amor de uma razão natural, de uma força, de uma beleza indescritível. Causava imenso prazer, inebriante e encantador o amor de Jesus com toda a sua doçura para todas as criaturas. Não importava o credo, não importava a condição social, Jesus se doava para todos da mesma maneira, com esse amor incondicional, como diz para a gente que é a caridade, é de um amor incondicional. No livro Opinião Espírita, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de Emmanuel e André Luiz, na lição 46, ele fala na trilha da caridade. É bem importante isso que ele fala também para a gente refletir, né? Ele fala que a caridade, em cada gesto, em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco. Aí a gente lembra, né, que lá na mensagem de Paulo ele diz isso, né? Que ele coloca no nosso cérebro, né, uma auréola santa de luz. Então ele diz aqui, né, nessa mensagem aqui também, ele diz que o cérebro, né, fica no corpo, né, acima do tronco, justamente para aumentar essa luz, esse farol, né, que pode ser visto à distância por todos. Olha que coisa linda é a caridade, né? Então ele diz que também quer nos dizer que ninguém deve agir sem pensar,
mas entre a cabeça que reflete, quer dizer, o pensamento, a vontade de fazer, né? As mãos que auxiliam, que doam, né? Essa que fazem essa caridade, está o coração. Então, entre a cabeça, entre as mãos, existe o coração, onde todos temos o sentimento, a vontade de agir para ajudar, porque a caridade é ação. A caridade não pode ser inércia, né? Como Paulo disse para a gente na mensagem, nós temos que fazer essa caridade uma ação com vontade para poder sermos observados, né? As pessoas vão nos reconhecer, acreditar, ver que somos uns cristãos, seguidores do Cristo. Então, é através das nossas exemplos é que vamos mostrar essa caridade, através do coração de amor por os nossos irmãos. Aí no livro da Esperança, Emmanuel vem dizer para a gente, na lição 42, Francisco Cândido Xavier também, que o livro, ele diz, sempre onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Então, ele diz, serve onde estiveres, como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Porque quando a gente faz o bem, a gente sente uma paz de espírito, que é a nossa consciência tranquila. Caridade é tão somente a divina virtude, mas também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Então, toda vez que nós auxiliamos, os mais auxiliados somos nós. Nós somos mais beneficiados quando fazemos a caridade, né? Então, como eu falei, a caridade é uma caridade moral, é uma caridade material, né? Porque quando doamos o pão, quando doamos o agasalho, quando doamos uma água para saciar a sede, o pão para matar a fome, o agasalho para cobrir do frio, tudo isso é muito importante, né? Mas tem a caridade moral, a caridade da palavra, a caridade do sorriso. Maria Teresa de Calcutá falava, antes de estender as mãos, venha com seu melhor sorriso. Quantas pessoas estão passando por dificuldade e quando nós damos um sorriso, uma palavra, isso daí acalma tanto o coração, são tanto beneficiados e nós somos mais beneficiados e auxiliados do que eles. Então nós podemos aqui citar vários exemplos na humanidade, na história da humanidade, né? Personagens que se tornaram exemplos de amor, caridade, nos ensinando como progredirmos espiritualmente. Primeiramente, nós temos o exemplo de Jesus, né? Jesus foi o nosso maior exemplo de caridade e que nós devemos seguir sempre os seus exemplos para que possamos sermos os verdadeiros cristãos, dentro desse amor ao próximo que ele falou, e amar a Deus. Então, Jesus sempre foi um grande exemplo de amor para toda a humanidade e até hoje. Aí depois nós temos Maria, que depois que Jesus se foi, né, do plano físico aqui, Maria assumiu o trabalho que Jesus fazia, recolhendo as pessoas do caminho, doando alimento, curando as feridas, aconselhando almas aflitas. Então, Maria também foi um grande exemplo. Depois, a Madre Teresa de Calcutá, que eu já até falei aqui, né? Madre Teresa de Calcutá era de família muito de posses, né? E a mãe sempre dizia que criou ela para ser uma princesa, mas ela abandonou tudo, né? Ela teve a caridade de, primeiramente, largar tudo, né? De desapego de tudo aquilo que ela tinha. Foi para um convento e depois também desapegou do convento, porque ela partiu para lugares onde tinha dor, sofrimento, fome. Passou muito preconceito também, mas ela lutou, foi uma grande vencedora, porque ela dava comida na boca dos pobres, né? Ela fazia partos, ela curava as feridas, ela não tinha... ela tinha um amor incondicional, né? Sublime também, por todos os irmãos
que estavam no caminho e que precisavam de auxílio. Aí temos também a irmã Dulce, que também era de Poços, né? E que abandonou tudo para poder também ir em benefício do outro. E ela tinha um problema de coluna muito grande, dormia numa cadeira por conta das dores. Então, quantas vezes ela ganhava a cama, ela doava. Divaldo Pereira Franco, mesmo visitava, ela muitas vezes doou muita cama. E quando chegava, perguntava à minha irmã, por quê? Cadê a cama que eu te dei? Por que está dormindo na cadeira? Ela dizia, porque o outro precisava mais da cadeira do que eu. Então, era também um desapego, de uma doação, de um amor incondicional pelo próximo, né? E esses exemplos a gente tem que tomar. Ainda não conseguimos, mas um dia conseguiremos, já somos melhores do que ontem, já conseguimos nos doar, já conseguimos nos desapegar, né? E depois nós temos Martin Luther King, né? Que era um pastor na Atlanta, nos Estados Unidos. Veja bem, por que eu estou citando o pastor? Porque não é a religião, como Paulo falou, que salva, né? E sim, são as ações que as pessoas praticam e a caridade. Aí temos Nelson Mandela, na África do Sul, que lutou pelo apartheid. Temos também Mahatma Gandhi, que era da Índia, era um indiano, né? Mas Mahatma Gandhi, né, quer dizer grande alma. Então, todos esses três eram pacifistas, faziam revoluções em favor da sociedade, mas sem armas, entendeu? Ele difundia, né, o princípio da paz, das lutas sem agressão para o bem da sociedade. Era contra o racismo, contra preconceito religiosos. Então, a luta deles era uma luta moral, uma caridade moral pelo povo, né? Então, nós estamos vendo aí exemplos de pessoas que faziam caridade moral e caridade material, né? Então, nós temos também Francisco Cândido Xavier, né? O nosso grande exemplo também de amor, de abnegação, deixando tantas obras para que nós possamos seguir todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, sempre nos orientando, e nós observamos que a vida dele foi de muita renúncia em favor do próximo, né? E se formos citar aqui, são vários irmãos, né? Francisco de Assis, né? Então, nós temos grandes pessoas que não ia nem dar o tempo para a gente falar. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre tudo isso que nós acabamos de falar e possamos, assim, a cada dia um pouquinho, ser pessoas melhores, olhar melhor para o nosso próximo, olhar para nós mesmos, a nossa caridade para conosco mesmo, né? O nosso auto-perdão. E também que nós possamos transmitir essa caridade, esse amor que temos por nós para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Se nós não fizermos o melhor pelo nosso próximo que podemos fazer, né? Que possamos fazer, no caso, nos dedicando mais de coração, a nossa caridade em ação, exemplificando sempre o bem. Porque quando ficamos na inércia, na mensagem de Paulo, ele diz que estamos propensos ao mal. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos refletir com muito carinho sobre o estudo de hoje. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Agradecemos a nossa irmã Eliceia pelas reflexões que ela nos trouxe nessa noite. Que possamos nos esforçarmos para colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos aqui hoje, o amparo que recebemos. Que possamos, Senhor, através de Ti e dos benfeitores espirituais, juntamente com o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, passarmos para o tratamento espiritual à distância. Vamos ouvir a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Que assim seja.